Hoje a gente vai aprender como compilar o nosso documento, como soltar ele depois que a gente terminou de escrever. Eu sou Ângelo Dias, essa aqui é mais uma parte, eu até perdi a conta já, dos tutoriais de Scrivener. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que veja, você pode encontrar eles no meu canal, tá bom? Que vai aparecer aí na tela. A primeira coisa que eu falo em relação a compilar um documento é que tem uma coisa só que não aparece no template em branco que é interessante de você ter, certo? Então eu abro um template desses aqui. Um template é um documento já pronto para você utilizar com algumas coisas que ele já vem dentro. Depende do template, eu não gosto de usar, certo? É meio complicado. A não ser que você esteja escrevendo um roteiro, você pode começar em um documento em branco e trabalhar daí para frente com ele com facilidade. Então eu vou abrir aqui o template Novel, só para a gente ver do que eu estou falando. Então, o Novel, eu vou criar ele aqui em qualquer lugar aqui. Vou criar aqui o template Novel, certo? Criei aqui, certo? Beleza. Vou vir aqui no mesmo com ele aberto, arquivo, abrir, e vou abrir o meu outro arquivo de tutorial, aquele que a gente estava trabalhando já há um tempo. Beleza, consegui abrir os dois, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Esse arquivo title page, embaixo do manuscript aqui, ele é uma página inicial, vamos dizer assim, de um padrão de roteiro, padrão de documento, para você mandar para editores e tal, padrão norte-americano. O que tem nele várias coisas para você pôr: seu nome, seu endereço, seu telefone, seu e-mail, o nome do seu agente, o endereço do seu agente, se você tiver um agente. Aqui do outro lado, a quantidade de palavras que você vai ter, o título do seu documento e o seu nome. Então, quando você tem isso aqui, por exemplo, você tem aqui a quantidade de palavras, certo? Você tem aqui cifrão WC100, quer dizer que ele vai arredondar para 100, arredondar até o número, mais perto do 100 o número de palavras. Ah, Ângelo, eu não gosto de usar palavras, eu gosto de caracteres. É simples, você troca o WC, que é Word Count, por CC, que é Character Count, e pode pôr 100, que é o que ele vai arredondar para 100, para cima ou para baixo. No caso, eu deixo 100, prefiro 100. Ok? O que você vai fazer agora é passar isso aqui para cá. Então eu estou aqui com aquele arquivo do tutorial que a gente tinha feito, certo? E ele está em português de novo, fichário, rascunho, capítulo e tal. E o que acontece? Ele não tem aquela página de título, title page lá. Então o que eu fiz? Eu abri dois Scriveners, tá vendo? Tem dois abertos, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá num deles, do Novel, vou deixar ele aqui do lado, e vou arrastar o title page aqui para cima do rascunho. Pronto. Arrastou, ganhei. Vou até fechar o outro arquivo que eu tinha aberto, porque eu não vou precisar dele agora. Fechei, certo? Então vamos organizar aqui. Então meu nome é Ângelo Dias. Meu endereço não interessa. Meu número de telefone não interessa. O meu e-mail é angelo@angelodias.com.br. Não tenho agente. Opa, fiz coisa errada. Não tenho agente. Certo? Eu estou digitando aqui normalmente como se digita no Word, e quando eu faço alguma coisa errada, eu aperto Ctrl Z para voltar. Aqui eu vou mudar para palavras. E o nome da minha novela é Tutorial por Ângelo Dias. Certo? Beleza, fiz. Tenho aqui meu livro, tá pronto, tá fechado. Vamos terminar ele? Vamos compilar? Então, eu vou no arquivo, compilar. Aí ele aparece aqui como que você quer compilar o seu livro, o seu arquivo. Ele dá opções aqui: original, e-book, numerated outline, non-fiction, novel standard, outliner, times, Ângelo. Por exemplo, eu criei o meu formato de quadrinhos, Ângelo Comics, e eu posso criar um outro personalizado. Vamos fazer o seguinte: como a gente está fazendo nosso livro, a gente vai por aqui novel standards, que é o comum o normal para novelas, para romances, certo? Então, beleza. Compilar ele dá o arquivo que você quer compilar. Então, pode ser um PDF, pode ser um RTF, que é um arquivo compatível com Word, pode ser um TXT, que é um arquivo de bloco de notas, um arquivo do Word propriamente dito, que é um doc, e assim uma página da web, e muitos outros arquivos, como um EPUB e um MOBI, direto para você jogar para o Kindle e para leitores de livros digitais, certo? No caso, eu gosto de soltar em PDF,
certo? Que é normalmente quando eu mando alguém para ler, para não ter alterações, certo? Se você apertar compilar aqui, ele vai soltar o seu livro, só que eu acho interessante essa setinha aqui do lado. Você clica nela, ele vira uma outra coisa, cheio de opções. Então vamos começar. O que acontece com essas opções? Você tem aqui, primeiro, o conteúdo. O que o conteúdo mostra? Tudo o que vai ser incluído no seu documento final, certo? Então, o página de título, o capítulo 1, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Vamos supor que a gente não queira compilar aqui a parte 10. Só de esticar, pronto. Não vai mais estar dentro do meu documento. Se eu clicar Alt-clique, ele seleciona tudo. Vou selecionar aqui, certo? Se, por exemplo, tiver alguma coisa que eu quero compilar do jeito que está, sem nenhuma diferença, eu ponho aqui no como está. Se eu quero quebrar a página antes de alguma coisa, por exemplo, o fim de capítulo, eu ponho quebrar a página antes. Então, por exemplo, capítulo 1 eu quero quebrar a página, capítulo 2 eu quero quebrar a página e capítulo 3 eu quero quebrar a página, certo? Separadores. O que significa? Toda vez que você for de um documento para outro, de uma fichinha para outra, ele vai pôr esse asterisco. Você pode pôr um retorno simples, que é um Enter, uma linha em branco, uma quebra de página ou alguma coisinha, por exemplo, esse asterisco aqui. Toda vez que separar uma pasta da outra, você pode pôr uma quebra de página, um retorno simples. O retorno simples é um Enter, certo? Separador de pasta de texto você vai ter uma pasta, depois um texto. Separador de texto e página. Aqui, beleza, né? Não é difícil de entender, você vai ver na hora que soltar o arquivo. Formatação, certo? O que acontece? Aqui você vai ver como que vai ser formatado o arquivo todo. Por exemplo, nível 1, que é a pasta, ele vai aqui, Chapter 1, título, certo? Nível 1 mais, ele pôs aqui como texto. Se tiver um documento com vários documentos dentro, tá vendo? Ele vai pôr um texto normal. Nível 1, aqui esse nível 1 que é o capítulo e o texto. Nível 2 mais, é complicado, mas essa é a formatação, certo? É a formatação de cada coisa. Se quiser modificar, você clica em modificar e modifica à vontade. Eu não recomendo. Formatação deixa como ela tá, porque ela é muito bem feita desse jeito. Transformações. O que significa isso? Toda vez que você tiver aspas comuns, ele faz para aspas... Toda vez que você tiver aspas inteligentes, aquelas aspas que abre e fecha, ele endireita para aspas comuns, aquelas aspas que não tem abrir nem fechar. É melhor porque você não tem problemas de ter duas aspas abertas ou duas fechadas. Toda vez que você tiver um travessão, ele vai converter para hífens duplos. Eu não gosto, mas eu vou deixar aqui. E toda vez que você tiver feito reticências, você põe 3 pontinhos, ele faz uma reticências reduzida. Ele troca para 3 pontos de fato, que vão ocupar espaço de 3 pontos normais. Ele converte todos os itálicos para sublinhado. Se você quiser mudar isso aqui, você tem que tirar, certo? Só que eu gosto de deixar porque é um padrão da indústria, vamos dizer assim. E ele remove a cor do texto para fazer um documento PB. Fim do texto, ele marca com esses sinais aqui. Você pode botar um fim aqui no meio, por exemplo. Aqui. Sim. Vamos botar aqui um caps lock. Fim. Pronto. Aí vai ficar mais bonito ainda nosso arquivo, certo? Substituições. Se você quiser substituir alguma coisa aqui, por exemplo, uma palavra por outra na hora de compilar, você põe aqui. Eu recomendo que não. Recomendo que você faça isso no seu próprio texto. Notas de rodapé e comentário. O que significa isso? Quando você tem, porque tem como, lembra? Lá no primeiro ou no segundo tutorial que a gente aprende a pôr notas de rodapé, junto com as palavras-chave e tal. Aqui você pode pôr para remover as notas de rodapé. Ou deixar. Para remover os comentários e remover as anotações. Certo? Configurações de página é como você vai soltar esse arquivo, como ele vai sair o tamanho. Tamanho do papel, A4. Padrão brasileiro. Não letter, que é papel de carta. Certo? Orientação retrato, as margens você não precisa mexer. Essa parte é bem interessante. Cabeçalho e rodapé. Por quê? Porque você vai por aqui, o que você vai mudar, o que vai aparecer em todas as páginas do seu arquivo. Exceto na página 1, como diz o não na página 1, o que vai aparecer? Seu sobrenome, então vou por aqui, Dias. O título do seu arquivo, em caixa alta, que ele recomenda aqui, tutorial, e o número da página, esse asterisco, esse cifrão P. Certo? A fonte que você vai usar nos cabeçalhos, eu não gosto da Courier New, eu gosto da Courier Prime, que é uma pequena modificação. Só que você pode pôr, por exemplo, qualquer fonte, um Times New Roman, um Arial, o que você quiser.
certo? Se você quiser pôr o número de página do rodapé, você digita esse símbolozinho aqui para o número de página. Eu não gosto. Fonte do rodapé, também, Courier Prime, ok, certo? Ângelo, mas você mudou para Courier Prime aqui, mas não vai mudar lá na formatação, no texto? Vou mudar também. Volta aqui em formatação, clique em modificar, clico nesse Azinho aqui, mostrar fontes, e mudo para Courier Prime, ok. Mesma coisa eu faço aqui embaixo, no modificar, fonte, Courier Prime, ok. Nível 1, modificar, fonte, Courier Prime, ok. Modificar, Courier Prime, ok. Beleza, acabamos. Vamos compilar o nosso arquivo. Clique em compilar, escolhe onde você vai soltar ele, por exemplo, eu vou pôr aqui tutorial e vou dar Enter. Scrivener completou a compilação do documento. Vamos abrir esse documento para ver como ele fica. Abri aqui meu PDF, ele mostra como ficou meu documento. Tá vendo a formatação dele? Então tem meu nome, meu e-mail, 7.300 palavras, meu tutorial por Ângelo Dias. Cada página que eu passo, ele continua mostrando que é uma formatação simples, com tudo dentro, sem deixar nada de lado, certo? Isso é ótimo. Por quê? Porque você tem um documento padronizado, formatado, sem negritos itálicos e nada, sem se preocupar com isso o documento inteiro, o que vai ter, um recuo, o que não vai ter, e ele faz tudo isso para você de uma facilidade incrível, solta um PDF legalzinho para você utilizar, certo? Esse documento deu 42 páginas, na última página, olha aqui, quem daqui? Fim, que a gente pôs lá em cima. E é assim que você solta um documento no Scrivener. Eu estou fazendo esse tutorial baseado nas minhas próprias dúvidas, nas dúvidas que eu tive quando eu comecei a usar o programa e nas coisas que eu aprendi. Se você tiver alguma outra dúvida em relação ao que você quer saber sobre o software, por favor envie para o meu e-mail. Tá? O meu e-mail está aí na tela. A única coisa que eu peço é que você ponha no campo assunto a palavra Scrivener, ok? Porque aí eu posso filtrar esses e-mails melhor. Chegando às dúvidas, eu vou fazer uma lista delas e vou sanar conforme eu for recebendo, tá bom? Então eu preciso do feedback de vocês que estão assistindo e estão gostando dos vídeos e do feedback de quem está assistindo e não está gostando também, tá bom? Então muito obrigado e até o próximo, hein, gente? Falou!